Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Quinta-feira com vitória do Fogão, vencemos a LDU, fizemos o nosso dever de casa, mas foi tenso, foi difícil, não foi fácil, foi vitória com gostinho de Libertadores mesmo, do jeito que tem que ser ali, brigado. Claro que a gente queria uma vitória mais tranquila, claro que em certo momento do jogo a gente pensou em abrir 2, 3 gols de diferença e com isso pular para o primeiro lugar do grupo D, mas o fundamental ontem, de fato, eram os 3 pontos que nos deixaram ali no G2, né? Estamos juntos, na verdade, em pontuação com o Júnior Barranquilla, mas por conta desse regulamento da Conmebol, né? O Botafogo está em segundo lugar por conta do saldo de gols. O Botafogo, aliás, ficou zerado, tá? O saldo está zerado, nem positivo nem negativo, né? Com essa vitória de ontem por 2-1, beleza? O que seria o normal em qualquer competição? Que vitórias fossem, né, o primeiro critério ali de desempate. O Botafogo é o único clube com 2 vitórias no grupo, os outros times têm 1 vitória cada um, né? Grupo muito equilibrado, tanto é que as 4 equipes seguem com chances de classificação. A própria LDU, que nos enfrentou ontem, né? Eu já tinha comentado no vídeo de ontem que ela tem 2 jogos em casa agora, 2 jogos lá na altitude de Quito, né? Então a LDU segue também viva, né? Todo cuidado é pouco, mas o grupo começa a ficar à afeição do Botafogo para nos classificarmos, quem sabe até, né? Temos chances até na próxima rodada já conseguirmos uma classificação. Como é que está o desenho? Tá falando um pouco ainda do grupo antes de falar do jogo. O desenho aí da tabela e da próxima rodada. Já na terça-feira tem o jogo entre o Júnior Barranquilla indo visitar a LDU lá em Quito, né, no estádio Casablanca, e é um jogo que, claro, o empate é o resultado ideal, né, seguraria as 2 equipes, né. A LDU hoje está em último do grupo, né, passamos o bastão para a LDU da última colocação do grupo. Mas como eu disse, tem essa vantagem de ter 2 jogos em casa, então o empate seria o ideal. Mas digamos que a própria LDU vença a partida para embolar mais ainda o grupo e vai a 7 pontos, né? Então também seguraria o Júnior Barranquilla, né? O Botafogo joga na quinta-feira, dia 14, tá? O jogo lá em Lima está marcado originalmente para as 11 da noite, horário do Brasil, beleza? Mas pode ser que mude esse horário, tomara que mude, porque para nós trabalhadores brasileiros é difícil assistir um jogo que comece às 11 da noite, né? O de ontem começou 9h30 e eu já estou aqui cansado, porque a gente vai dormir tarde, não tem jeito, né? A gente fica na adrenalina, parece que a gente jogou o jogo, né? Então a gente acaba indo dormir depois da meia-noite. Mas enfim, o jogo 11 da noite pode passar, tá? Essa é uma informação, pode passar para as 7 da noite, horário do Brasil, que seria 5 horas da tarde, horário lá de Lima, tá? Vamos aguardar aí a Conmebol se manifestar sobre isso. Seria bem melhor, né? Seria bem melhor. Mas enfim, fato é que o Botafogo entra na quinta-feira em campo, já sabendo o que rolou, né, na outra partida. Claro que a gente tem que pensar no nosso, não adianta ficar também só fazendo planos e contas matemáticas. O Botafogo precisa e tem condições, né, de fazer um bom jogo diante do Universitário na próxima quinta-feira, né? Vamos falar um pouquinho, antes de falar do jogo, o gerente, manager geral da Eagle, né? O Michael, ou Mikael, porque ele é alemão, né? Vou chamar de Mikael Gerlinger, está no Rio de Janeiro, inclusive esteve ontem no Newton Santos, conheceu o Newton Santos, estava lá com o Tairo, Alessandro Brito, enfim, conheceu toda a estrutura do Botafogo e assistiu de perto, né, a festa maravilhosa, mais uma festa linda da torcida alvinegra, mosaico sensacional, né? Tá chegando a cachorrada, com as 3 cabeças ali de cachorro, enfim. O público foi aquele que a gente imaginava, né? Deu um pouquinho mais do que o jogo de domingo contra o Bahia, deu 26 mil torcedores. Claro que não atrapalhou ali o mosaico, a leste estava praticamente toda cheia, a superior com certeza esgotada, a inferior eu não sei se chegou a esgotar,
mas não atrapalhou o mosaico. Mas 26 mil revela, né, algumas situações. Primeiro, a torcida do Botafogo ainda, né, mesmo com essa sequência boa, que foi interrompida justamente contra o Bahia, do Arthur Jorge, ainda um pouco desconfiada, né? E também ainda desconfiada com relação à própria Libertadores. O Botafogo largou muito mal, né? Nos 2 primeiros jogos teve 2 derrotas e agora se recuperou com 2 vitórias, né? Fez o que precisava ser feito. Venceu o Universitário por 3-1, venceu a LDU agora por 2-1, né? Então foi um jogo... Bom, enfim, o Michael Gerlinger, ou Michael Gerlinger assistiu. O Botafogo está próximo, tá, de anunciar o seu team manager, tá, que é para substituir o André Mazzucco, né? Essa é uma das funções, inclusive, que o Michael Gerlinger tá aqui no Rio de Janeiro, vai fazer várias reuniões, inclusive, porque está no momento aí, uma fase final de escolha desse team manager. Esse team manager que substituirá o André Mazzucco. O André Mazzucco, gente, saiu no dia 19 de março, né? A gente está indo aí para quase 2 meses sem um diretor, né? Mas o que está se desenhando é que o Botafogo vai dividir um pouco as funções, né? Vai ter um gerente de vendas, o próprio Alessandro Brito talvez seja ali recolocado aí nessa nova estrutura, né? Enfim, mas uma coisa também que é importante a gente dizer, que mesmo com esse novo gerente de vendas, as grandes negociações ainda caberão tanto ao próprio Michael Gerlinger e também ao John Textor. A gente sabe que o Textor, ele gosta, né, de participar, e ele é um cara muito bom também, obviamente, nisso. Basta dizer a própria negociação que trouxe o Luiz Henrique, né, para falar um caso mais recente. Ele é um cara muito ativo nisso, né, o Textor. Então, nessa pirâmide, digamos assim, nessa hierarquia, o Textor, obviamente, segue à frente aí das grandes negociações do Botafogo, né? Então vamos aguardar aí essa escolha aí desse nome, que pode estar bem próximo aí de ser anunciado. Gente, vamos falar da partida. Finalmente, né? O Botafogo enfrentou uma equipe bem cascuda, né? Que nos últimos anos aí tem campeã da Libertadores contra o Fluminense, campeã ano passado da Sul-Americana contra o Fortaleza, né? A equipe do Equador hoje tem uma vivência, né? Uma experiência de campeonatos sul-americanos muito maior até do que a nossa própria experiência, né? O Botafogo começa bem o jogo, de uma maneira propositiva, e o Júnior Santos, logo no comecinho, ali 2, 3 minutos, perde um gol daqueles que não se pode perder, mas enfim, faz parte do futebol. E eu acho que isso até, de certo modo, o Júnior Santos, depois que perde esse gol, ele dá uma sumida no jogo, né? Mas enfim, o Botafogo continua bem na partida. Tem o lance que chega a ser até engraçado, né? Do gol da LDU. No final a gente riu por último porque o gol foi anulado, né? Por impedimento, mas que demorou mais de 10 minutos o VAR para chegar a essa conclusão, né? Ao meu ver, existe a falta em cima do Luiz Henrique. Aliás, tem até acho que uma falta no Danilo no início lá da jogada. Mas o que ficou mais ali vivo na memória do torcedor é que o Luiz Henrique tenta ali dar uns dribles, dar uns balõezinhos próximo da intermediária, da entrada da área, e perde a bola, né? Ao meu ver, falta. Até o PC Oliveira, incrivelmente, concordou que teria que ter sido marcado falta ali no Luiz Henrique, e talvez até o jeito do Luiz Henrique, como ele cai, né? Os árbitros sul-americanos não gostam, né? Gostam de mandar o jogo seguir, acha que tudo é firula, né? Então isso aí acabou nem entrando em questão no VAR. Para mim tinha que ter voltado ali, ter sido marcado a falta. Fato é que sai o gol da LDU e acaba sendo marcado o impedimento, que é bem interpretativo, né? Porque os jogadores do Botafogo ali, o Damian Soares e o Bastos, meio que se embananam na jogada, mas a conclusão, e pela regra atual da FIFA, né, não havia um domínio completo
né, dos jogadores do Botafogo, ao ponto de se considerar que se iniciava um novo lance, né? Então o jogador, acho que o Estrada, né, se beneficiou da posição de impedimento, né, quando ele sobe ali junto com seu companheiro para cabecear, e acaba fazendo um gol, até que seria um gol bonito, né, de calcanhar. Então ficou, gente, mais de 10 minutos para o VAR é praticamente como se fosse um tempo de intervalo de jogo, né? É muito tempo parado realmente, mas felizmente para nós o gol foi anulado, né? E aí meio que em seguida o Botafogo consegue o seu primeiro gol numa bela jogada do Luiz Henrique, cruzamento muito consciente, acha o Hugo ali livre de marcação. O Hugo tem muita categoria, né? Para os haters do Hugo, o Hugo tem muita categoria no domínio de bola e no chute, um belíssimo gol do Hugo, né? Segundo gol do Hugo, né? Que tinha feito gol na estreia do Botafogo, segundo gol do Hugo na Libertadores, o Botafogo abre 1-0 ali, um momento muito favorável para o Botafogo no jogo, né? Com esse gol do Hugo. Inclusive, uma curiosidade, a LDU, por provocação ou não, muita gente considerou que foi uma provocação, fez uma arte, né? Essas artes igual o Botafogo faz, né? Divulgando o jogo, e publicou ontem, né? Sobre o jogo, que era o jogador da LDU subindo ali as escadarias do vestiário para o campo do Newton Santos, ao lado de um jogador do Botafogo. Quem era o jogador do Botafogo? O Hugo, né? Ali a camisa do Hugo. Então muita gente considerou que era uma provocação. Olha, até a LDU está dizendo qual vai ser o caminho da vitória, né? Em cima do Hugo, que a gente sabe é um jogador que não tem essa força defensiva, né? Deixa, aliás, né, alguns espaços ali. Não é um jogador que tem essa característica defensiva mesmo, né? Mas aí o Hugo calou, né? Se foi provocação ou não, a gente não sabe, mas o Hugo abre o marcador, e aí era o momento do Botafogo ficar bem na partida, até ficou, né? Não tinha necessidade do Botafogo sofrer, até que surge o lance que deu origem, né? Aí sim o gol que valeu do Estrada, né? Um gol de cabeça, que surge numa falta do Lucas Alter, né? Precisamos falar sobre o Lucas Alter. Acho que o Alter, não há dúvidas que ele tem subido de produção, que ele está num momento hoje muito melhor do que estava há um mês atrás, né? Quando muita gente realmente questionava a titularidade do Alter, mas ele tem ainda essa característica, às vezes afobado, né? Ele parece que todo lance que ele vai para marcar um oponente, ele quer matar a jogada, né? Então, se ele não toma a bola, ele faz aquela faltinha, dá um empurrãozinho e tal. Beleza, né? Nesse lance especificamente, até a transmissão da Globo comentou, né? Foi totalmente desnecessária a falta, uma falta que mereceu o cartão amarelo. Por trás, um carrinho, quando o jogador da LDU estava de costas também para o gol do Botafogo. Então não oferecia nenhum perigo, não era um lance para ter chegado tão duro como chegou. Uma falta realmente muito boba, dá origem à falta, a cobrança de falta, perdão, que acha justamente a cabeçada do jogador equatoriano ali, sem chances para o John. O Danilo, né, deu uma vacilada, aliás o Danilo teve um pouquinho abaixo do que a gente costuma ver dele, né, não fez uma boa partida o Danilo, ao meu ver. Se a gente pode falar comprometeu, foi no lance do gol justamente da LDU, que ele não sobe, né, não acompanha, o jogador sobe com muita facilidade, uma bela cabeçada, no cantinho ali ficou difícil, como eu disse, para o John, né? O John realmente não teve culpa no lance, foi um vacilo mesmo de marcação, aquela velha história, né? Não se pode tomar gol de bola parada, né? Sempre, quando um time toma gol de bola parada, normalmente a gente vai achar alguma falha de marcação, né? Enfim, e aí o jogo muda muito a cara, o Botafogo começa a ficar muito nervoso, a torcida fica nervosa. Aliás, eu esqueci de falar, pouquinho antes do gol do LDU, o Jefinho perde um gol que eu não diria que é feito, mas é um gol assim que não pode se perder, né? E aí parece que esse Jefinho, que está fora de rotação, que parecia que estava numa rotação diferente do que a partida pedia, às vezes ele me dá a impressão, não quero aqui, né, acusar de nada, mas que ele não está assim, não só na sintonia, mas não está levando a partida com a seriedade que ela merece, né? Então ele perde o gol, aí se lamenta tal, e
naturalmente vai piorando a situação do Jefinho, porque a torcida está pegando muito no pé dele, né? O que também eu não concordo muito, assim, durante o jogo ficar vaiando, né? Ou ter aquele ruído da arquibancada quando o jogador pega na bola, que já é aquela uma perseguição mesmo da torcida com o jogador. Acho que isso também não ajuda em nada, né? É a fase do Jefinho que obviamente não é boa, né? Então ele perde um gol que, se ele está mais atento, acho que a palavra é essa, se ele está atento, se ele está ali focado, ele faz aquele gol, né? Então era o 2-0 do Botafogo, deixa de fazer o 2-0 e acaba tomando 1-1, né? A partida vai para o intervalo depois de mais de 10 minutos de acréscimo, né? Por conta da paralisação do VAR, e é meio que um alívio para o Botafogo, porque a gente sabe que o Arthur Jorge tem melhorado o Botafogo na segunda etapa, né? Ele sempre faz mexidas, inclusive a única mexida do jogo todo para o segundo tempo foi a saída do Jefinho. Tava óbvio que ele estava abaixo dos demais companheiros, né? Ele acaba saindo, entra o Oscar Romero, que acabaria sendo um dos protagonistas do jogo. Ao meu ver, Marlon Freitas muito bem na partida, né? Mas se não foi aquele Marlon que teve atuações destacadíssimas no Brasileirão, né? Foi uma bela atuação do Marlon, até porque a gente tem que levar em consideração que a LDU trouxe uma dificuldade maior ao Botafogo do que trouxe um Juventude, né? E outros adversários que o Botafogo teve, até o próprio Flamengo, né? Não trouxe tanta dificuldade para o Botafogo como a LDU trouxe, né? Uma equipe realmente, é o que eu falava, cascuda, né? Termina o primeiro tempo e a sensação é a seguinte: o Botafogo é um time que falta essa rodagem, né? Jogando contra um time muito experimentado em competições sul-americanas. E não é só impressão, né? É a verdade. É a verdade. Entra o Oscar Romero, que é um jogador que esse sim parece não se abalar, parece estar acostumado com jogos, né? Obviamente o paraguaio não sentiu a partida, e aí junto com o Marlon, e o terceiro destaque, naturalmente, o Júnior Santos, que acaba fazendo o gol ali, Salvador, né? Numa belíssima enfiada do Romero, né? Romero novamente já tinha feito isso no gol do Eduardo contra o Vitória, né? Uma enfiada ali que passa, já tira 2 zagueiros da LDU, né, do lance, e o Júnior Santos faz o que ele sabe fazer. Grande fase do Júnior Santos, chega ao seu 9º gol. Foi muito importante esse gol, porque ele tinha feito 8 gols, vocês lembram, nas fases iniciais, né, de pré-Libertadores, contra Bragantino e Aurora, né? E agora ele chegou ao seu primeiro gol na fase de grupos, 9º gol, e os mais otimistas botafoguenses já estão dizendo: pintou o rei da América, Júnior Santos, o raio, o jacaré, né? Enfim, o Júnior Santos realmente, aí ele se recupera, né, daquele gol perdido lá no início do jogo, né? Tinha ficado o resto do primeiro tempo ali meio, sentiu, né? Parece que sentiu ter perdido aquele gol, mas no segundo tempo ele volta a ser o Júnior Santos que a gente conhece, decisivo, e marca esse gol tão importante para o Botafogo. Entraram na equipe o Tietê. Aliás, quando o Tietê entra, mais um gesto muito bacana, não sei se a galera prestou atenção, mas que o Marlon vai lá, tira a braçadeira de capitão, coloca no braço do Tietê, o Tietê que estava fora aí alguns jogos, né, por problemas intestinais. Então ele dá essa moral. Aí a gente vê o quanto que o grupo do Botafogo está realmente, né, unido ali, uma simbiose muito bacana. Belo gesto do Marlon, né? Simbólico, né? Mais que qualquer coisa, simbólico ali, mostrando: Tietê, você é o capeta aí. Tietê entrou bem. O Gregory também entra na partida no lugar do Danilo, e também vai melhor que o Danilo, né? Dá conta do recado ali. Quem entrou muito bem no jogo também foi o Diego Hernandes, né? Diego Hernandes, que talvez hoje viva aquele momento do Kragre, né? Que o Júnior Santos passou ano passado. A gente não sabe se o Diego Hernandes é um bom jogador, não é um bom jogador, muito instável, né? Mas ontem foi um momento para craque, não dá, mas entrou bem no jogo, entrou ali pilhado, mas aquele pilhado do bem, né? Brigou com o jogador da LDU, brigou até com o juiz, né? Encarou o juiz e tal, mas eu achei que ele entrou no espírito
que pedia a partida para o Botafogo não ficar acuado, né, diante dos jogadores, como eu falei, mais experientes, mais cascudos em Libertadores, que são jogadores da LDU, né? Isso é óbvio, né? Então achei que o Diego entrou bem. Então, mais uma vez, o dedo do Arthur Jorge funcionou, né, no intervalo. Acho que o Botafogo atuou bem melhor na segunda etapa, mas ainda não dá para dizer que foi um grande jogo do Botafogo, né? Acho que o Botafogo foi muito irregular na partida. Era uma partida que talvez o Botafogo não precisasse sofrer tanto para ganhar, né? Claro, foi com cara de Libertadores, mas acho que o Botafogo tem mais time que a LDU, poderia ter vencido, poderia até ter feito de fato aquela vantagem, né, de 3 gols de diferença, se o Botafogo tivesse uma atuação melhor, né? A gente ainda viu, até o Roger Flores comenta também, o Botafogo com as linhas muito marcadas e muito separado, né? Então eu gostaria de ver um Botafogo mais compactado em campo, né? Mas uma coisa de cada vez. O fato é que o Arthur Jorge consegue levar essa equipe para as 2 últimas rodadas que faltam, o Botafogo no G2, né? Em segundo lugar ali, perdendo, como eu disse, só no saldo para o Júnior Barranquilla. Então o Botafogo recupera uma situação no grupo que era dramática, né? 2 jogos e 2 derrotas, era uma situação muito delicada, né? O Arthur Jorge tinha acabado de chegar, o Arthur Jorge, vocês lembram, chega e vai direto para o Nilton Santos, né? Chega no Brasil, vai direto para o Nilton Santos, vê aquela derrota na estreia para o Júnior Barranquilla e depois faz a sua estreia lá na altitude de Quito. Um jogo até que o Botafogo poderia até ter empatado, mas enfim. E aí fica com 2 derrotas no grupo, a situação era delicadíssima. O Botafogo fez agora o que precisava, venceu os 2 jogos em casa e vai para 2 decisões fora, né? Em Lima e depois em Barranquilla. Pessoal, acho que era isso por hoje, né? Parabéns a todos alvinegros que sofreram ontem, né? Seja no Nilton Santos ou diante da telinha da televisão, né? Era uma vitória fundamental e que deixa a gente aí muito vivo por essa vaga tão importante até para a continuidade do ano, né? E fica o questionamento, quero que você comente aí embaixo, né? Jefinho é banco no Botafogo? Eu acho que faria bem para ele, né? Até para ser preservado dessa ira e da torcida, ele esquentar um pouco o banco. E o Oscar Romero, a minha única dúvida em relação à titularidade do Oscar Romero é o estado físico dele. Ele mesmo já comentou, ficou muito tempo parado e eu acredito que ele não tem condições ainda, tá, de jogar os 90 minutos. Por isso até que ele tem entrado aí, né? Ontem já jogou aí boa parte do jogo, né? Metade do jogo. Então essa é a minha única dúvida em relação a uma titularidade do Oscar Romero. Savarino, só para a gente fechar aí as atuações, ele não se sai tão bem quando o jogo é muito físico, né, muito pegado. Acho que teve alguns bons momentos ali no segundo tempo, mas ele sentiu muito o ritmo do jogo, realmente, como eu disse, foi muito físico, né? Beleza, pessoal? Deixe seu like, comenta aí embaixo, Romero no lugar do Jefinho, ou ainda não, que esquema que você faria, que time você mandaria a campo diante do Fortaleza, nosso compromisso, domingo, 4 da tarde, pelo Brasileirão, e aí já pensando também no jogo da quinta-feira que vem, né, contra o Universitário. Beleza? Tamo junto, aquele abraço, fogão pra cima!